ficar em silêncio, né? O Senhor ressuscitou, aleluia, a tristeza nem temor, aleluia, o caminho que ele traçou, aleluia, nos convida a caminhar, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. Sua palavra é de paz, aleluia. Venha todos confortar, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. Sua voz me acalmou, aleluia. A incerteza me livrou, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. O Senhor nos visitou, aleluia. Nossa casa iluminou, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. As tormentas sobre o mar, aleluia. Quando o sol ele passa, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. Bom dia, amigos e amigas. Nesse sexta domingo da Páscoa, queremos fazer a memória da semana. No dia 13, fizemos a memória da organização dos povos negros, indígenas, que há tanto tempo lutou pela sua libertação. Da Lei Áurea, que foi abolida juridicamente, mas quando foi abolida, 95% dos negros já haviam conseguido, por seus esforços, pela sua organização na resistência, adquirido a sua liberdade. No dia 14 de maio, o Papa nos convidou, com todas as religiões, com todas as culturas, com todos os deuses que o nosso povo professa fé, a nos unirmos numa oração carinhosa, de solidariedade, de pedido para que a gente possa passar por esse momento de dor, que é a pandemia, recriando, reinventando a vida.
Também celebramos no dia 15 o Dia Internacional da Família e no dia 17 o Dia Mundial das Telecomunicações. O evangelho de hoje faz parte de uma longa conversa de Jesus com a sua comunidade durante a ceia. Era uma conversa amiga que ficou na memória de João, o discípulo amado. Jesus, nessa conversa, nesse encontro de família, como hoje também nos encontramos em cada família que está em sintonia conosco, é esse encontro de muita intimidade. E para nós, conversar é uma experiência humana que configura o nosso ser, que configura a nossa vida. E nesse diálogo aberto, com cada um e cada uma, queremos carinhosamente dizer que Deus é Pai, que Deus é Mãe, e queremos nos intercalar com todos e com todas pela invocação à Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E com todos e com todas, rezemos então o nosso salmo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao teu nome glorioso. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação, e dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens e as mulheres. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e a passagem pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, bendito seja o Deus que nos escutou. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. E aclamando a Deus, que é o Deus da vida, nós queremos rezar, colocar nesse momento que nos unimos, que nos conectamos, conectando e trazendo todos aqueles que lutam na esperança, todos os que sofrem, todos os que estão nesse momento nos hospitais, ou, infelizmente, no processo do enterro, sem velório, sem memória, e trazer também todos aqueles que, nesse momento, fazem acontecer o mutirão da solidariedade, da presença, do testemunho pascal. Deus da vida, dá-nos a graça de vivermos profundamente estes dias de alegria, em que festejamos
a ressurreição de Cristo, para que a nossa vida corresponda sempre mais àquilo que na fé, aquilo que no testemunho, aquilo que na comunidade, na família, nas nossas casas celebramos, que é a fé no Cristo ressuscitado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que ouçamos carinhosamente essa palavra de Deus, que é palavra na nossa vida, e nossa vida, nossa história na palavra de Deus. Ouçamos então a leitura do Evangelho, que é o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Jesus se reúne como sempre o faz, ou fez, e o faz hoje atualizado nesse momento de oração e na oração das nossas comunidades. Ele se reúne com os seus. É uma reunião fraterna, é uma conversa carinhosa, onde a centralidade é a memória do amor do Pai. Jesus chama a comunidade, já em tom de despedida, que a comunidade não perca a sua centralidade, que é o amor. E o amor que perpassa pelo diálogo, pelo anúncio, pela solidariedade e pela prática do Evangelho, que é o coração que nos transporta para a justiça. A justiça é o sonho de Deus. E nesse diálogo, fico pensando tantas conversas que hoje também tocam o nosso coração, que nos convidam a olhar para dentro de nós, a olhar para o outro, olhar para essa casa comum. Quantas conversas como a de Jesus com os seus discípulos, e certamente também com as suas discípulas, que encheu o coração, que os fez assumir, mesmo diante do Império Romano, que perseguia, que matava, os fez a ter coragem, a sair em missão, a não perderem essa centralidade e o caminho do amor. Conversas que dilataram o coração dos discípulos e discípulas para superarem o medo e se colocarem a serviço. E palavras hoje também que nos convida a dilatar o nosso coração, a testemunharmos o amor apesar da dor, a testemunharmos a coragem apesar de tantas preocupações,
de tantas mortes que passamos, a dilatar o nosso coração na prática da justiça diante de um desgoverno que temos hoje, de um modo especial no Brasil, que pratica a injustiça. No cuidado com a vida de cada um que se vê nesse momento de fragilidade, no cuidado com os idosos, no cuidado com os povos indígenas. Como dilatar o nosso coração na prática da justiça é a grande pergunta nessa manhã. Os discípulos estavam com medo porque tinha o Império Romano que perseguia e matava. E Jesus, na prática da comunidade, fortalece o ensinamento do amor, fortalece o ensinamento do diálogo. Hoje, também vivemos nesse momento de tensão, como já falamos, de medo, de descaso político com a pandemia. Como criarmos diálogos de amor? Como restabelecermos o cuidado pela conversa profunda, conversa orante, conversa de esperança, para que a gente possa superar os vazios, para que a gente possa recriar a nossa vida, recriar a nossa comunhão. E o bonito que Jesus fala que a gente não vai ficar só. Ele vai para o Pai. E pela prática, vivência do amor e da justiça, nós vamos fazer a experiência profunda do Espírito Santo. O Espírito que vai estar conosco, que vai nos entusiasmar, que vai nos motivar para sermos, de fato, mulheres e homens novos, construtores da paz, construtores da solidariedade, que vivem na prática do diálogo maduro, da conversa, essa experiência profunda do amor. Se uma coisa que nós estamos pensando, né, nessa pandemia é voltar a conversar. Né? Quanto tempo a gente ficou tão ligado com a tecnologia, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, e fomos perdendo esse estar junto em família, né? Essa perda de tempo gostosa, né? De contar as histórias, de fazer a memória do passado. Então, nós temos que aproveitar esse momento para nos recriar no diálogo, na conversa, no estar na família, para que possamos, de fato, fazer essa experiência profunda, que é a experiência do Pai, que é a vivência do amor profundo, que se dá na partilha, que se dá no diálogo, que se dá no sentar, né? Ou na mesa, ou no sofá, ou em qualquer lugar, mas o importante é a gente estar em sintonia com o outro e com a outra. O que mais trazemos nessa manhã, nessa reflexão da palavra de Deus? O que ela nos provoca? Podemos partilhar. É muito interessante que, no decorrer, né, da vida pública de Jesus, por diversas vezes Jesus teve que mostrar, né, aos discípulos, às discípulas, aquelas mulheres e homens que o seguiam, e que diante dos fatos, né, do seu tempo, daquela conjuntura dada, né, pela dominação do Império Romano, pelas situações, né, de trabalho forçado, por conta da escassez, né, de recursos, às vezes até de alimento, o povo, né, sem pastor, como ele próprio diz, a gente celebrou recentemente o Domingo do Bom Pastor, o povo que está perdido e precisando, né, de alguém que lhe ofereça a segurança, o conforto. Os apóstolos também, diante da barca, né, na barca, ao pescar numa noite com tempestade, temerosos, e Cristo nunca se deixou abater, sempre foi a presença de Deus com a sua tranquilidade e segurança. Isso que a Liz acabou de nos colocar na reflexão que ela apresentou,
ela traz isso de forma muito concreta. É ter confiança, é ter fé, é ter o amor, a caridade no coração e nas mãos, para juntos, cada um de nós, na sua casa, no seu meio, de forma ainda distante uns dos outros, mas promover e garantir a segurança, a confiança. E como Cristo prometeu e promete ainda hoje, o Espírito dele está presente em nós. Nós somos leigos e leigas, cristãos portadores da fé, do amor, da caridade e da esperança. Então nós temos que ter a confiança de que tudo que estamos vivendo no mundo político, social, religioso, estamos passando por uma grande crise, que não é só sanitária, que é uma crise que envolve tantas outras áreas. E o Cristo envia o seu Espírito Santo para nos dar a confiança necessária. Eu creio. O que a Alice coloca é muito profundo, né? Principalmente a gente que está vivendo esse momento aí de isolamento, a gente se transporta para o ambiente onde os discípulos e as discípulas viviam com Jesus, de medo, de insegurança, de perseguição, e a gente traz esse momento para os dias de hoje, onde a gente vive isso, nesse distanciamento social, no isolamento, a gente vive esse medo, essa insegurança, e aí a palavra de Deus vem dizer que a gente não vai reconhecê-lo, mas ele está com a gente, né? E aí, assim, isso é de uma palavra de esperança tão forte, que consola, que anima a gente, né? Que faz a gente não desanimar, que faz com que a gente caminhe, né? Com essa certeza de que o Espírito Santo de Deus está com a gente, né? Por mais difíceis que as coisas comecem a aparecer, essa situação da pandemia, ela deixa de ser uma coisa lá do outro, lá longe, lá de outros países, ela está aqui junto com a gente, está junto com a gente. A gente tem a perda de familiares, né, nessa semana, e a gente vive essa insegurança, esse medo, e o Espírito de Deus vem dizer, olha, você pode ser até que você não esteja me reconhecendo, mas eu estou aqui com você. Eu acho que isso é muito profundo e é muito forte para a gente não desanimar, para a gente, com essa certeza de que o Espírito de Deus caminha conosco, para a gente avançar, para a gente recriar nosso modo, nossa fé, recriar nossa relação com o outro, recriar nossa relação com a natureza. Nesses tempos que nós estamos vivendo atualmente, né, como foi colocado, lembrado aí, estamos vivendo tempos difíceis, principalmente de intolerância, e onde muitas vezes, né, nós somos afrontados até na nossa inteligência, né, por conta de tantas coisas que são jogadas na mídia, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, que afrontam realmente aquilo que nós temos de mais caro, que é a nossa fé, aquilo que nós cremos. Então, esse domingo, que traz esse exemplo de Jesus, da conversa, do diálogo, né, com os discípulos, me chamou a atenção também a segunda leitura da carta de São Pedro, né, onde ele vai dizer para nós a forma como que nós devemos reagir quando nós somos afrontados. Claro que não é você se omitir diante daquilo que é a injustiça. Pelo contrário, reagir, mas reagir da mesma forma que Jesus, né? Ele reagiu e ele agiu. Jesus, ele venceu o Império Romano profetizando, ensinando, né? E fazendo aquilo que era a vontade de Deus. O amor, ensinando o amor.
ele se entregou e morreu vítima, né, de uma injustiça, de um sistema injusto, e lutando, né, pelo direito das pessoas. Então, da mesma forma, nós também devemos reagir da mesma forma, né? Não da forma como nós somos afrontados, na maioria das vezes, como nós temos percebido nesses dias, né? Ataques de tudo quanto é lado, tentando diminuir a razão das pessoas e até a razão da ciência, né? E mesmo a questão da fé, então, daquilo que nós temos de mais caro, que é o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de esperança, de amor, de justiça. Então, buscar na luta pela justiça, pelo direito, como foi colocado aqui, a defesa da natureza, a defesa da vida, a defesa das pessoas, mas de forma organizada, de forma buscando os meios legais justos e sem responder na mesma medida como nós temos sido confrontados e até violentados, né, no nosso direito. Então, me chamou muito a atenção essa leitura, essa carta de São Pedro hoje, e a esperança, né, da presença, como foi colocado pela Alice, lembrado por vocês, da presença de Jesus na nossa luta, na nossa caminhada. Não desanimarmos, termos firmes, conscientes a presença do Espírito Santo Paráclito, que nos anima, né? que nos impele e que faz com que nós sejamos firmes na nossa determinação na busca e na nossa luta por justiça e por igualdade para todas as pessoas. E nesse tempo de confinamento, né, como foi lembrado, somos chamados a fazer as nossas rodas de conversa e a vivermos essa prática do amor que o caminho maior, né, da expressão do amor de Deus para conosco é a nossa vida. Por isso precisamos cuidar de nós e cuidar do outro. Talvez, né, nesse momento, o grande aprendizado que não basta cuidar só de si próprio. Né? Se a gente quer se cuidar, quer viver, nós temos que cuidar do outro. Né? E acho que aí é o grande segredo que a gente pode assumir como compromisso. E cuidar do outro se faz hoje pela conversa, pelo diálogo, pela maturação da vivência do amor na família. E com o outro, com a outra, queremos agora apresentar as nossas orações ao Deus da vida. Invoquemos a Cristo e confiemos a eles as nossas preces, dizendo: ouve-nos, Senhor. Senhor Jesus, que o Espírito da Verdade suscite na humanidade líderes que governem conforme a verdade e a justiça. Ouve-nos, Senhor. Senhor Jesus, faze que a Tua palavra alcance o mais profundo de nossos corações e nos converta para uma vida nova de amor e de solidariedade. Ouve-nos, Senhor. Senhor Jesus, que o nosso estar em casa nos eduque na escuta e no cuidado, no amor concreto e gestos de bondade. Ouve-nos, Senhor. Ó Pai, atende às preces que elevamos a Ti, por Cristo nosso Senhor. Amém. E com todos aqueles que estão sintonizados conosco nessa manhã, com todos aqueles que nos pedem oração, dizemos como irmãos, como irmãs, que vivem essa simplicidade do diálogo. É tão simples dialogar e tão difícil, né, da gente sentar-se junto para isso, e também
Nessa vivência do amor, né, temos visto aí o aumento da violência doméstica, né, é inadmissível a questão da violência contra os trabalhadores rurais, né, quantos estão sendo assassinados semanalmente, a violência no direito da terra e da vida dos povos indígenas, né, quantas pessoas foram também assassinadas essa semana no Rio de Janeiro. E o que Jesus nos pede é viver o amor e viver a paz. E vivemos profundamente em sintonia como irmãos e como irmãs. E por isso nós queremos, com todos, rezarmos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o vosso é o reino, vosso é o poder, agora e para sempre. Amém. E peçamos nessa oração que, de fato, Deus nos livre de tantos males. Os males de perder a nossa capacidade de nos indignarmos diante de tantas mortes, de tantos desempregos, de tanta gente sem esperança. O mal né, da gente né, dizer tá tudo bem, é 7.000, é 10.000, que Deus nos livre né, e nos dê essa coragem da profecia, de falar de cada um que morre, é mais um irmão que morre, é alguém da nossa família, é alguém que né, alguém vai chorar e que vai fazer falta né, em toda a nossa sociedade. Livre-nos, nosso Deus, desse mal, do mal da falta de compromisso com a vida, do cuidado com a casa comum, com a Mãe Terra. Nós queremos, nesse mês de maio, que fazemos a memória de Nossa Senhora, com tantos rostos, com tantas vestes, mas é aquela única que se colocou como a primeira discípula de Jesus. E foi a primeira que acolheu o Espírito Santo na sua vida, né, como mulher no Novo Testamento. E queremos rezar. Maria, Maria na pandemia, rogai pelos que estão entubados nos hospitais, buscando um pouco de ar para sobreviver, agonizando e morrendo na solidão. Rogai por seus familiares e amigos nesta hora de angústia, quando a dor é maior e a esperança menor. Rogai pelos médicos, pelos enfermeiros e enfermeiras, pelos profissionais da limpeza, pelos religiosos, todos os que cuidam dos contaminados. Livrai-nos. Livrai-nos da indiferença e dos indiferentes, dos adoradores da morte, dos que celebram as desgraças alheias, dos que deveriam ser os primeiros em responsabilidade e se colocam de forma fria e sórdida diante desses tormentos. Rogai, rogai a Deus que ilumine os cientistas, que seja encontrado rapidamente um caminho
para neutralizar a ação do vírus. Quando tudo passar, que o ar permaneça limpo, que as águas permaneçam puras, que as florestas permaneçam em pé, que nossas ruas tenham um silêncio da paz, que nosso céu permaneça azul, que todas as formas de vida continuem celebrando sua liberdade, que a humanidade aprenda que a Terra não é lugar só da humanidade e que todos e todas possamos viver na nossa casa comum. Amém. E que o Deus da paz, do diálogo, do carinho, da ternura, da vida, que pela força do seu Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscite-nos desde já para uma vida nova. A Ele, o louvor para sempre. Amém. Abençoe-nos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Que todos os irmãos e irmãs que adormeceram no Senhor, por sua misericórdia, descansem em paz. Amém. E lembremos, Cristo ressuscitou e não é vã a nossa fé e que sejamos, de fato, testemunhas da esperança. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.